Brasileiro, outro duelo brasileiro, né? Entre Grêmio e Fluminense, vitória do Grêmio de virada, uma partida que o Fluminense abre o placar, tinha o controle do jogo, mas o Grêmio, até depois de uma mudança ali que o Renato faz, troca o Soteldo de lado, os dois lances, né, que geraram os gols acontecem ali pelo lado esquerdo do Fluminense, que é onde estava o esquerdinha, e fatalmente, né, enfim, né, aconteceu com ele, né, tanto o lance do pênalti como a falta que vai dar origem à cobrança do Reinaldo, que acabar indo direto para o gol. Uma virada em quantos minutos? 4 minutos? 3 minutos. Eu acho até, Joana, eu não sei se a intenção do Renato com a mudança, a entrada do Gustavo Nunes no lugar do Pavon, foi o pensamento, vou deslocar o Soteldo para a direita e ali... Para dar uma infernizada no esquerdinha. Ele vai levar vantagem sobre o esquerdinha. Acho que você ter o Soteldo no seu time significa ter um jogador que te possibilita mexer na posição dele várias vezes durante o jogo, porque ele pode jogar, inclusive, por dentro. E acho até pouco valorizado o fato de um jogador daquele tamanho, e sim, isso faz diferença, ter tantas possibilidades, não só de ser o ponta que vai para o fundo, mas o ponta que corta para dentro, ou o jogador que recebe muitas vezes a bola por dentro, de costas, entre as linhas e consegue se virar bem. Então, trabalhando, acho que o Renato soube trabalhar com a versatilidade do Soteldo, colocando um jogador que joga prioritariamente pelo lado esquerdo, que é o Gustavo Nunes, que também é versátil, mas que joga mais por ali. De jogadores por ali, tinha 4 jogadores de muito boa técnica, André, Martinelli, Ganso e Alexander, jogando por dentro. Onde ele bate é uma cobrança de risco. Exato. Porque quando entra, todo mundo diz que cobrança perfeita, mas se ela vai lá em cima... Não é? Mas ele é preciso, ele coloca lá mesmo, é a intenção dele. Ele tem uma batida muito precisa. Era o King Naldo no São Paulo, né? Acho até que o Reinaldo tem a batida na bola como grande trunfo dele, né? A carreira dele, o que se destaca no Reinaldo é a facilidade que ele tem para bater na bola, seja em chutes diretos ou em cruzamentos. E garantiu uma vitória importantíssima para o Grêmio, né? Porque jogando o primeiro jogo na sua casa, que não é a sua casa, levar para o Maracanã uma desvantagem seria muito ruim. E copeiro, como costuma ser, o Grêmio conseguiu virar. É um Grêmio que está se recuperando, né? Porque o Grêmio já tem um segundo turno de campeonato brasileiro melhor do que foi o primeiro. Foi o último jogo do Grêmio no campo do Curitiba. O Grêmio, a inocência do esquerdinha no toque. Tem também outra coisa a qual o jogador brasileiro precisa se habituar, e sobre ela até o Renato falou na entrevista, que é a reação do Rodrigo Eli ao agarra-agarra com o Ganso. A gente vai ver esse lance agora, PC. Eu entendo que o Ganso também deveria ser advertido. E acho até que o Ganso deveria ser advertido, até porque essa é uma prática do Ganso em escanteios. E ele teria sido expulso porque ele já tinha um amarelo. Teria sido expulso. E é uma prática, ele é reincidente nesse tipo de comportamento em escanteios. Ele fica segurando, e como nada lhe acontece, ele vai continuar fazendo. Agora, o jogador que está nessa disputa com ele tem que ter um pouco de sabedoria, de entender que qualquer movimento, um tanto ou quanto mais forte, vai levar o VAR a intervir e dizer, olha aqui o que ele fez. Tanto é que o lance não foi analisado no todo. O que foi analisado foi o gesto do Rodrigo Eli. Vamos voltar à final olímpica, naquele escanteio que, no último lance, nos acréscimos do segundo tempo, onde é marcado um pênalti a favor da França, porque a gente tem ali um jogador querendo jogar, que era o atacante da França, e o outro jogador tentando impedir que ele jogue, que era o meio-campista da Espanha, e o pênalti acaba sendo cometido. O VAR interveio e comete o pênalti, e aí... Ali é o tipo do lance que, se ele só tenta jogar, de repente ele ainda arrumava um pênalti a seu favor. Porque o Ganso, de fato, para mim, o Ganso também tinha que ter sido expulso. No mínimo, o amarelo ele tinha que ter tomado. E ele já tinha sido advertido com a mãe. Ou não expulsa ninguém, passou, ou adverte, mas o vermelho direto para um e nem amarelo para o outro, para mim é um erro da arbitragem. Agora é isso, assim, não dá. Normais, mas ainda teve isso, né? Agora, ressalto também que o Dário Herrera, argentino, é um ótimo árbitro. O jogo começou com aquela velha prática de roteiro brasileiro, de jogador caindo, cercando. Daqui a pouco, os jogadores foram percebendo que o árbitro não era de dar qualquer... Porque como no Brasil tudo é falta, o que o jogador brasileiro entende? Eu vou cair e ele vai marcar falta. A partir do momento que o jogador... percebe que o árbitro não vai marcar tudo quanto é falta, diferentemente do que acontece aqui, ele aí começa a jogar. E por isso o jogo fluiu com muito mais naturalidade ontem. Porque teve um período inicial do jogo que era cair, abrir os braços, como quem diz, foi falta. Ele não marca faltinha. Não.
Não. Tanto que o número é 8-5. Isso é terrível para a cabeça do jogador brasileiro, porque ele sai de uma terça, de uma quarta, de uma quinta, jogando Sul-Americano e Libertadores, cai. De lado, porque a perna boa dele é a direita. E esse entendimento tem que ser rápido. Então, já que ele vai para o fundo, eu vou dar um meio para ele. O meio vai estar mais congestionado, tem outros jogadores. Eu vou passar essa marcação para outro atleta e não dar o que o Soteldo tem de melhor nesse momento, que é a jogada de fundo. Falando nisso, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ressaltar nos dois times. Primeiro, que acertadamente o Mano entra com 3 volantes, fazendo essa função diferente do Alexander, ponta, meio-meia, fazendo esse vai e vem e aí toma conta do jogo. Por quê? O Grêmio sai de 3 zagueiros, coloca um ponta aberto, ou seja, com 2 pontas, um atacante, que é o Bratt White, e aí fica a fragilidade novamente nesse meio campo. Volta a ser aquele problema que o Grêmio tinha, de jogar só com Dodi, que é o único marcador. O Vila Sante não é um marcador. O Vila Sante é um jogador que tem um entendimento, consegue pisar na área. Junto com o Cristaldo também são 2 jogadores que ficam mais com a bola, que entendem mais o jogo com a bola, mas sem a bola não tem uma pegada. O Grêmio sofreu muito. Para de sofrer após a saída do Martinelli machucado, e aí entra o Keno. Aí praticamente há um espelho, não, porque eu ainda continua com uma linha de 4, o que não favorece o Reinaldo nem o João Pedro, na minha opinião. Porque quando o Grêmio joga com 3 zagueiros, ele potencializa muito esses 2 caras. O Reinaldo, porque tem esse cruzamento, esse passe, essa finalização de fora da área como especialidade. O João Pedro, porque tem essa força tática de entendimento de bater e voltar, bater, voltar. Mesmo numa linha de 3 zagueiros, ele consegue fazer uma linha de 4, porque ele tem esse pulmão para fazer isso. E ontem ele não foi potencializado, porque ele tinha que fazer essa marcação muito mais, principalmente porque quem jogava do lado dele era o Arias. Enfim, então alguns ajustes para esse próximo jogo, que vai ser decidido. Não sei se o Renato vai recorrer aos 3 zagueiros, possivelmente pode ser que ele entra aqui no Maracanã com 3 zagueiros, justamente para potencializar. Porque ele perdeu o Eli, né? Mas aí ele tem ainda o Kahneman, que volta, nem ficou por um banco. Mas ele tem o Jeromel, que está apto, e tem o Gustavo que entrou no final. Os zagueiros, o Grêmio tem 7 zagueiros. Rodrigo Caio, Jeromel, Natan, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Gemerson, ainda está faltando um que eu não contei aqui. Mas, Gustavo, que entrou. Não, o Gustavo eu contei. Mas, enfim, o Grêmio tem muitos zagueiros. A questão é saber quem ele considera em condições de um jogo como esse. Exato. Dar a resposta. Porque aí tem a questão física, né? O Rodrigo Caio, ele não vai colocar o Rodrigo, que só jogou um jogo até agora, para disputar essa partida no Maracanã. O Jeromel junto com o Kahneman e mais um terceiro, será que é adequado? Mas, assim, zagueiro para fazer 3 ele tem. E aí eu acho que talvez esse seja o pulo do gato do Renato ou do próprio Mano. Porque eu acho que o Mano, ele pode optar para começar o jogo de uma forma mais reservada, no sentido assim, não vou me expor, mas em determinado momento do jogo, se não fizer o gol ou se não, né, iniciar a partida tirando essa vantagem do Grêmio, ele vai ter que se expor. E aí ele tem que mudar essa formação. Não vejo, talvez, a possibilidade de entrar com os três volantes, né? Porque não sei se o Martinelli vai estar apto também para fazer essa função no próximo jogo. Mas tem o Bernal, que entrou ontem, que é um jogador que pode contribuir muito bem. Enfim, é um jogo aberto, como o Ale fez. Tem o Lima, né, Rick? E tem o Lima, que entrou... Exatamente. Joga em qualquer uma. E só que vai ser um jogo de xadrez, eu acho. Diferente desse primeiro jogo, que nenhuma das equipes poderiam ser expostas, no sentido assim, tem mais um jogo, né? Haja visto que o Renato, né, mudou a formação, não se expôs, mas ao mesmo tempo teve dificuldade, né, de entender o jogo e teve dificuldade no próprio jogo, ganhou de uma forma relâmpago, como a gente vem falando. Mas eu acho que vai ser um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez onde aquele que colocar a peça melhor dentro do tabuleiro ou movimentar ela melhor pode levar vantagem. Tudo isso, no caso do Fluminense, com o Corinthians no meio do caminho, né? Porque no sábado, e é um confronto direto da tabela do Campeonato Brasileiro, né? A pontuação é idêntica, 21 pontos. Acho que o Mano e os jogadores viveram sensações diferentes. Quando fez 1-0, era o melhor dos mundos. O 1-1 não era um mundo desprezível, pelo contrário, era o 2-1 é que transformou. Você saiu de uma situação de conforto pleno, que era 1-0, 1-0 lá no Maracanã, nos permite a determinar como vai ser o roteiro do jogo.
E agora o Fluminense vai para o confronto no Maracanã sem ter condições de determinar como é que é o roteiro, como é que eu quero o andamento dessa partida. Porque se você imaginar que o Grêmio, originalmente, ele tem o Pavon pelo lado direito, o Soteldo pelo lado esquerdo, com a possibilidade da entrada do Gustavo, aberto pela esquerda, do Monsalve por dentro, o que esse Grêmio quer é alguém que o ataque para ele explorar exatamente essas possibilidades. O Richardson trouxe uma questão que considero muito interessante, que o Renato deve pensar sobre ela, que é a questão de, numericamente, o meio de campo e o perfil do meio de campo. Porque você tem o Cristaldo, que gosta da bola no pé, o Vijaçante marca, mas como ele é muito intenso nesse vai e vem, deixa espaços, o poder de marcação dele vai diminuindo e aí fica tudo pro Dodi. E a questão do Bright White também, né? Como vai ser a sequência? Porque a estreia dele deixou uma impressão espetacular contra o Cuiabá, num adversário de um nível mais baixo. Ontem ele fez muito menos coisas, mas é um jogador que tem capacidade de segurar uma bola, proteger, sustentar quando o time estiver mais atrás, prender um pouquinho para que venham os velocistas. Ele vai ser usado nesse sentido? Ou, de repente, o Renato pode preferir um time avançar o Cristaldo para jogar de 10, como ele para jogar de falso 9? Porque não sei se vocês têm essa impressão, mas o Bright White, para mim... segura, temporiza e faz a jogada e recebe novamente. Então, até esse entendimento, Ale, eu acho que vai ser importante. De Cristaldo, Soteldo, Pavon e Bright White. Se for esse quarteto que o Renato vai optar. Talvez com 3 zagueiros ele possa tirar um dos 3. Possivelmente pode ser que saia o Pavon. Eu ia perguntar isso, né? O que as substituições o resultado das substituições, de repente, mostraram para o Renato. Né, que é o Gustavinho ser uma opção, e aí desloca ele para a esquerda e põe o Soteldo para a direita, já que ele vai bem. A própria utilização do Braithwaite, vai vir o Diego Costa, daqui a pouco está recuperado, está à disposição de novo. Pode ser que esteja para terça-feira, né? Aí tem um... Mas isso é bom, né? Você tem o Monsalve como opção ao Cristaldo e tá entrando, acho que é o 3º jogo dele, né? Do Monsalve. Faz o gol na estreia, dá o passe pro gol do Bright White contra o Cuiabá e agora jogou ontem, entrou no... Então, eu não vejo o Renato mudando bruscamente, principalmente essa composição nesse jogo de terça-feira já. Talvez peças, né? Não sei se o Diego Costa estaria apto a começar uma partida ou não, que eu acho que mudaria muito. A característica dele com o Bright White é totalmente diferente. Mas eu acho que ele vai continuar ainda, talvez com o Soteldo aberto, o Pavon mas para quem tem mais de uma competição, isso é ótimo. E aí ele pode poupar nesse jogo de final de semana no Brasileiro. Mas você tem o Braithwaite e o Diego Costa, você tem o Monsalve e o Cristaldo. E tão importante quanto isso, né, Joana, é o fato de que ele vem para o confronto no Maracanã com uma vantagem. Não é uma vantagem significativa, mas é uma vantagem. Né? E em jogos como esse, de equipes tão parelhas... Não, já pauta o jogo, né? Ele já dá Ele vem para o Maracanã com 2-1. É uma situação bem diferente do que se ele viesse com 1-1 ou se ele tivesse perdido o jogo por 1-0. Né? E aí você tem que pensar um pouco a maneira como o Renato olha os seus times, né? Sim. Ele não é um técnico com um perfil acentuadamente defensivista, de, poxa, então vou ficar lá atrás e vou jogar por uma bola, vou jogar na base de escape. Não, ele não é esse técnico, ele não tem esse perfil. Né? Mas uma vantagem como essa, combinando com o perfil que ele tem, com a maneira como ele gosta, para ele é algo muito, muito interessante. E em relação ao Mano, ele está promovendo mudanças nesse Fluminense, né? Quer dizer,